Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, que nos mostra um jovem que vai testar o Senhor Jesus, perguntando: que farei para herdar a vida eterna? E ele chama de mestre bom. Os padres da igreja entendem que este jovem, neste momento, está vendo Jesus apenas como um mestre que ensina, um professor de filosofia, de teologia. Por isso que o Senhor responde: bom, sou Deus. Ele humildemente não se coloca aí como Deus. Apenas está instruindo o jovem, dizendo que bom, sou Deus. Depois, ele respondendo ao jovem, diz: está escrito, e fala sobre os mandamentos. Não matarás, não furtarás, honrarás teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ou seja, era um homem virtuoso, cumpria a lei, cumpria os mandamentos, mas ainda não é suficiente. Então, o Senhor diz para ele que ele tem que vender tudo o que tem, entregá-lo aos pobres e seguir a Cristo. Aí então o jovem ficou triste, porque era rico. Como é que ele ia dar tudo? Então, é complicado. E aí o Senhor nos dá o exemplo deste jovem e ele nos explica que os ricos não herdarão o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas já falamos sobre o tema das riquezas em outros evangelhos. Cuidado, porque parece que ser rico impede entrar no reino. E não é isso que Cristo está dizendo. É mais profundo do que isso. Primeiro porque o Senhor Jesus Cristo, nós já falamos sobre isso duas semanas atrás. O Senhor Jesus tinha amigos ricos. José de Arimateia, Zaqueu e outras pessoas que o serviam no seu ministério. Então, o problema não é a riqueza. E essa história de é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Então, existe uma tradição popular que, de fato, é provável que em Jerusalém havia uma porta onde os comerciantes tinham que passar com os camelos. E a porta, eles tinham que tirar o material dos camelos e o camelo tinha que entrar pela porta. Por isso que é mais fácil um camelo entrar pelo portão da agulha. E ele deu isso apenas como uma comparação, uma hipérbole. E, de fato, é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Mas não é porque eles são ricos. O problema é outro. E qual é o problema? Veja, em primeiro lugar, a riqueza é dada por Deus. Nós administramos a riqueza. Lembremos do rico, da parábola do Lázaro, aquele pobre que estava na porta de um rico, e aquele rico nunca deu uma atenção àquele pobre. Então, a riqueza é administrada pelos ricos, mas ela é para o bem das pessoas, para servir a Deus. Então, qual é o problema da riqueza? O rico, ele vive em função da riqueza. Vive apegado à riqueza, vive preocupado com a riqueza.
vive com medo de perder a riqueza. Portanto, ele tornou-se escravo da riqueza. A vida dele gira em torno da riqueza. Ele não é mais uma pessoa livre. Aquele que não está preocupado que vai ganhar, que vai perder, ele tem uma vida muito mais livre. Portanto, o apego é que é o problema. Já falamos muitas vezes o que o rico vai levar depois da morte. Nem a roupa, nem o paletó vai levar, porque vai ficar ali no caixão. Ele não pode levar nada deste mundo. Nada. A glória, a honra, o poder, tudo isso fica no túmulo. Então Cristo está falando aqui da vida eterna. Então quer dizer que a gente não pode desfrutar da riqueza. Não é isso que o Evangelho está dizendo. A riqueza é para se desfrutar, é para usufruir. Se trabalhou, enriqueceu, glória a Deus. Mas faça bem uso da sua riqueza. Lembre-se dos necessitados, dos pobres, dos órfãos. Lembre-se da igreja, como a igreja precisa. Então, José de Arimateia era rico. Será que ele não entrou no reino de Deus? Entrou sim. O melhor túmulo desse homem rico foi para Cristo. O túmulo mais digno foi para Cristo. Portanto, esse homem rico serviu a Deus. Portanto, não nos iludamos. Pelo lado oposto, existe hoje também uma apologia da riqueza. Existe uma teologia da prosperidade. E as igrejas que buscam a riqueza, ou fazem acreditar as pessoas sobre a riqueza, estão cheias. Igrejas que recolhem milhões de reais e não fazem nada pelos pobres. Roubam dos seus fiéis, prometendo-lhes uma riqueza aqui na terra. Teologia da prosperidade é real. As pessoas doam tudo, fazem tudo para ganhar o dobro do que estão dando. São iludidos, são enganados. Isso é estelionato. Portanto, esses dois extremos são perniciosos. A avareza, numa teologia da prosperidade pela prosperidade, é ilusão, é enganar o povo. Portanto, o Senhor Deus disse, reparte tudo e segue-me. Ou seja, a igreja propõe, e a igreja tem monges e monjas que fizeram isso. Deixaram tudo para seguir o Senhor. São pobres no sentido que eles não têm nada, que tudo entregaram. Isso existe na igreja há 2000 anos. Ninguém inventou isso agora. Isso não é moda, não. João Batista vivia no deserto. Santa Maria do Egito vivia no deserto. Santo Antão o Grande vivia no deserto. No século IV, os desertos da Palestina, do Egito, da Capadócia estavam cheios de homens que fizeram isso. Deixaram tudo. Para ser homens e mulheres livres. Livres dessa preocupação, livres do apego a este mundo. Portanto, isso é verdadeiro. Isso é possível. Isso é real. Por isso que diz assim, aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Então, é Deus que sustenta esses monges e monjas. Se vocês estudam a história da igreja, verificarão que no Egito haviam centenas de monges. Ninguém morria de fome. Portanto, este evangelho é real, é possível, é verdadeiro. O Senhor nos diz, aquele que quer ser mais no sentido existencial, no sentido espiritual,
Só lhe resta entregar a riqueza e ir para mais longe. E esse convite, evidentemente, que não é para todos deixar tudo e ir embora. Então o mundo para e acaba. O Senhor chama alguns, não são todos. Isso chama vocação espiritual. O Senhor viu que esse jovem tinha vocação. Porque senão ele não teria ido perguntar a ele o que fazer. Porque no seu coração havia ainda, eu posso dar mais. Nós podemos dar mais a Deus. Mas ele perdeu a guerra para o apego. E aí Cristo nos mostra o seu exemplo. O jovem que era perfeito, cumpria os mandamentos, era uma beleza. Mas ainda faltava alguma coisa. Porque Deus chama a cada um de nós para uma tarefa, um propósito, um sentido, que não é igual para todo mundo, não é xerox. Você vai copiar o que o outro fez. Deus chama a cada um de nós a um serviço, a uma obra. E é por isso que tem muita gente doente da alma, deprimido, triste, dependente de drogas, porque essa inquietação da alma nada a tranquiliza, a não ser repousar na vontade de Deus. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Mas como a gente vive uma vida muito barulhenta, a vida de fora é muita coisa, né? A gente não escuta. O Evangelho diz: eis que estou à porta e bato no teu coração. Mas a gente não escuta. Está muito ocupado, está correndo, está angustiado, está apegado às riquezas. Mesmo os pobres são apegados às suas riquezas. Todo mundo tem alguma riqueza. A riqueza não é só material, não é só dinheiro, não. São dons também. Isso também é riqueza. E as pessoas confundem a riqueza só com dinheiro. Isso não é verdade. Tem muitos pobres que são mais ricos do que os ricos, do que os milionários, que são miseráveis. Vivem numa prisão do dinheiro. Isso é um drama real. Hoje, só para dar um exemplo, aqui no Brasil, o consumo de ansiolíticos tranquilizantes é o segundo maior do mundo. As pessoas não estão conseguindo viver em paz. Tem que recorrer a anestesias, drogas, remédios, álcool, pornografia, para acalmar a alma. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso não é moralismo, não. Não estamos aqui criticando ninguém. Pelo contrário. Nós precisamos atender, entender e compreender a raiz dos nossos problemas. As pessoas estão com muitos problemas, estão com vidas complicadas. Seja materialmente, espiritualmente, nem se fala. Emocionalmente, é um caos. Apego às riquezas. Apego às coisas deste mundo. Às distrações. Aos prazeres. Temos que dizer isso, é verdade. Isso não é moralismo, não. Não estamos criticando ninguém, não. Ao contrário. Temos que ter pena de nós e daqueles que sofrem sem solução. Não tem remédio. Mas o remédio é espiritual. Até os médicos, hoje, são pessoas ricas, no sentido, o trabalho médico é de uma riqueza enorme. Estão sofrendo.
Depressão, dependência química, tirar a vida, está ocorrendo agora. Por quê? Porque uma vida só material. Ninguém aguenta esse ritmo de vida. O corpo não suporta, a alma não suporta essa carga de responsabilidade, esse peso. Isso é riqueza. Isso é apego a essas coisas. E esse apego está destruindo as pessoas. Isso é verdade. Isso é uma realidade. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo, meu peso é leve, meu fardo é leve. Ou seja, Jesus ajuda na nossa dificuldade. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, como está prometendo por aí, venha para cá que você não vai ter problema, não. O Senhor Jesus disse: eu te darei forças na hora dos problemas. É diferente. Jesus estava com os apóstolos na barca e veio uma tempestade. A tempestade faz parte da vida. A dor, o sofrimento, faz parte da vida. A diferença está em como nós enfrentamos esses problemas da vida. Essa é a diferença. Portanto, amados irmãos e irmãs, que evangelho profundo. Busquemos sempre a profundidade do evangelho. Não fiquemos só na superfície. E evitemos os preconceitos. Ah, rico não presta. Ah, porque pobre é que é o bom. Não é isso. O evangelho não está falando isso. Aprofundemos e vejamos a raiz da realidade que o evangelho nos mostra hoje. E assim possamos todos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.